Se você está assistindo a essa aula, significa que você quer se capacitar sobre o atendimento infantil e, consequentemente, se destacar, ser reconhecida no mercado de trabalho e faturar por isso. Nessa aula introdutória do curso de aperfeiçoamento da prática profissional no atendimento infantil, eu vou te mostrar alguns erros comuns que profissionais da infância fazem e que mal percebem, justamente porque não foram instruídos na faculdade, em pós-graduação e em nenhum outro lugar. E muitas das vezes não possuem experiência com crianças. Então, para que um profissional da infância tenha um diferencial e se destaque no mercado de trabalho infantil, é necessário buscar conhecimento além daquilo que foi orientado e que muitas das vezes está ultrapassado. Há uma grande carência de atendimento de qualidade quando falamos sobre o atendimento infantil. A criança, ao longo do seu desenvolvimento, tem contato com diversos profissionais, ou seja, todas as profissões regulamentadas que atuam com crianças, como psicóloga, pedagoga, médica, fonoaudióloga, enfermeira, educadora física, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, odontopediatria, enfim. Em algum momento, a criança irá ser atendida por um profissional da infância. Então, que ela seja atendida pela melhor. No caso, você. Esse curso é para estudantes e profissionais da infância. Mas tem um porém. Esse curso é para pessoas que realmente buscam conhecimento, que possuem responsabilidade ao atender crianças, que estão comprometidas com seu desenvolvimento profissional. Não é para quem acha que atuar com crianças é somente brincar. Não é para quem começa o atendimento rezando para acabar logo. Se você quer se destacar no mercado infantil, você terá que fazer coisas que ninguém faz. Ter a Ingrid como orientadora, como mentora, é algo muito importante para mim. Porque, além da técnica, né, que já é algo muito importante, o grande diferencial é que ela consegue enxergar o potencial de cada pessoa. Ela consegue enxergar a necessidade de cada um e trabalhar em cima disso. Então, avaliar o contexto todo com a técnica, né, com essa visão e com o acolhimento é o que deixa muito confortável. É o que nos deixa ali confortável para nos desenvolver, é o que nos deixa confortável, à vontade para buscar o melhor do que nós podemos ser. Então, eu indico muito, porque ter esse olhar humano e esse olhar técnico é o que potencializa no crescimento e desenvolvimento de cada um. A Ingrid foi minha primeira referência. Na faculdade nós não temos esse preparo, infelizmente, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, na psicologia. E graças a Ingrid, que eu sou hoje, estou no online, aprendi tudo que eu sei hoje sobre o marketing, sobre o empreendedorismo, através da Ingrid. E graças a Deus, né, foi um anjo na minha vida aí e me instruiu, foi a ponte para eu estar onde eu estou hoje no online e crescendo a cada dia. A Ingrid foi minha primeira referência e ainda é hoje a minha grande inspiração aqui nesse mundo digital. Eu decidi ajudar estudantes e profissionais da infância por um motivo muito sério e eu quero compartilhar essa história com vocês. Desde que eu me tornei mãe, eu tenho notado uma precariedade em atendimento de excelência para as famílias. E como mãe, isso me frustrou. Eu passei por várias profissionais ao longo do crescimento do meu filho. Chega, eu não consigo nem contar em quantas pediatras eu fui após o nascimento dele. E eu notei que elas não se atualizavam de determinados conteúdos, as orientações eram ultrapassadas, coisas que nem era da minha área e eu sabia, e aquela médica parece que ela estava vivendo ali anos atrás. Muitas das vezes nós esperávamos por horas com o bebê de colo, chorando, gritando. E não era só a gente, tinha outras famílias, outras mães com 2, 3 filhos esperando ali, ó, por horas, sem contar em cada atrocidade que nós ouvíamos. Então, um atendimento nada humanizado, um atendimento péssimo, de má qualidade e de uma certa forma, parecia que nós estávamos incomodando, né? Parecia que a gente estava fazendo um favor para aquele profissional. Então, olha só essa situação horrível que eu passei. Eu lembro até hoje e marcou a minha vida. Uma vez, eu levei o meu filho numa pediatra porque ele estava com uma alergia no rosto, né? O meu filho, ele tem uma dermatite atópica e entrou em contato com uma areia e acabou que ele ficou com uma mancha muito grande no rosto. Então, eu levei ele nessa pediatra, que foi onde eu consegui de emergência. E nós levamos. Acontece que, olha só, de uma possível alergia, eu saí de lá com uma suspeita de autismo. Gente, vocês não têm noção, é isso mesmo. É bem radical, é bem nada a ver, mas foi isso.
E aí eu entrei nessa consulta mostrando da alergia, né, super preocupada porque eu nunca tinha visto uma ferida muito grande no rosto. E aí essa pediatra, ela começou a levantar algumas questões, né, como prevenção, até que chegou na questão da fala dele. E o meu filho, ele nasceu na pandemia, né, teve todo o desenvolvimento dele dentro do isolamento, então ele teve sim um atraso de fala que eu já havia notado, mas eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha visto nenhum sinal de autismo no meu filho. Quando nós levamos nessa pediatra, ela começou a fazer perguntas e de utilizar termos referindo uma criança atípica, começou a conversar com a gente sobre como aquela criança poderia estar com uma suspeita de autismo. E eu não estava preparada para essa conversa, primeiro porque eu fui com uma preocupação de uma alergia e eu saí com uma outra preocupação, tá? Mas a questão que me deixou mais furiosa ainda foi o seguinte: essa médica, ela virou para mim e falou assim: escuta a pulguinha que está na sua cabeça, que está no seu ouvido, que está pulando aí na sua orelha. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. Sabe aquela situação quando você tá conversando com alguém e o mundo para? Você não consegue assimilar nada? Era dessa forma que eu tava me sentindo. Então, eu fiquei sem reação, sem saber o que falar. Eu só digeri aquela informação e saí, né? E saí da consulta. Mas, o que era uma consulta para averiguar uma alergia, né? Eu saí de lá chorando, eu saí de lá, assim, me sentindo a pior mãe do mundo. E sabe o que é mais interessante? Mesmo sendo profissional da área, eu saí de lá me sentindo a pior profissional. Mas era algo que eu não estava aceitando, porque eu era profissional e como é que eu nunca tinha visto um sinal desse? Ou então eu sou mãe, eu nunca me atentei, eu poderia ter buscado ajuda antes. Então, muitos pensamentos, muitas situações começaram a rodear, né, na minha mente, até que eu entrei em contato com outro pediatra. Eu levei ele numa avaliação na fono e esses outros profissionais, eles já foram amenizando, eles já foram conversando comigo, confirmando que o meu filho nunca tinha, não teve nenhum sinal de autismo, que o desenvolvimento dele estava tudo correto. Então, assim, por algum momento, quando aquela profissional começou a levantar a suspeita de autismo, ela não pensou em mim, né? Não pensou na família, nos pais. Ela só simplesmente, foi meu primeiro contato com ela e ela simplesmente só jogou, assim, o que ela achava, né? O que ela olhou e o que ela achou e ela foi falando. Então, isso me marcou muito, porque na verdade, o problema não era o diagnóstico, né? Mas foi a forma como foi abordada, a forma como foi falada, a situação de um preparo nada humanizado. Era o meu primeiro contato com ela. Então, assim, é um baque, é uma surpresa. E importante eu citar que demorou meses para eu me tranquilizar. Meses, mesmo sendo profissional da área. Levei 6 meses, que foi quando acabou o acompanhamento do meu filho numa fono. E aí foi quando ela me deu um feedback, ela conversou comigo, ela conseguiu me acalmar. Então, mas por essa profissional, essa pediatra, ela queria que eu fizesse uma avaliação neuropsicológica com a irmã dela, né? Então, para que elas duas fizessem um acompanhamento de um tratamento de autismo. Não tinha nenhuma investigação, já era para iniciar um tratamento. Então, me soou muito precipitado, na verdade, me soou muito, poxa, o primeiro contato, você não fez uma avaliação comigo, você não perguntou as coisas conforme deveria, não avaliou um contexto por completo. Então, isso me gerou uma frustração, isso me gerou uma baixa autoestima profissional como mãe. Então, eu precisava compartilhar isso porque quando a gente se coloca no lugar, né, de mãe, nós estamos entregando o nosso bem mais valioso. E aí essa pediatra não esperou, assim, não era nem uma hora de consulta e ela já começou a falar termos que, como eu estava compreendendo, que era de pessoas atípicas, mas a forma dela ela citar, né, olha, escuta aí essa pulguinha atrás da tua orelha, leva ele para fazer um acompanhamento com uma neuropediatra, uma neuropsicóloga,
pode fazer que, olha, infelizmente, eu tô achando sim que ele tem um autismo. E nós sabemos que não é em um contato, né? Não é numa primeira avaliação que nós vamos diagnosticar. Então, foi bem traumático, porque eu não esperava mesmo, é uma situação como mãe. Imagina para aquelas mães que não têm noção da área, que não têm recursos financeiros. Então, imagine como essa situação ela poderia aflorar ainda mais em outras mães, né? Então, e somando com essas experiências que eu citei, eu quis citar só essa porque ela foi bem traumática mesmo, mas ela é bem importante. Mas somando com as minhas experiências, os relatos das mães, dos meus pacientes, sobre outros profissionais é inacreditável. Eu tive um caso de uma criança que tentou suicídio. Uma criança por volta de 10, 11 anos, ela tentou suicídio. Ela fazia um acompanhamento já com uma outra psicóloga. E essa psicóloga que realizava o acompanhamento dela no dia da tentativa de suicídio, a escola, o hospital, os pais entraram em contato com essa psicóloga e ela sumiu. Ela simplesmente sumiu. O hospital não conseguiu entrar em contato. A mãe estava extremamente preocupada e não conseguiu entrar em contato com essa profissional. Então, se você trabalha com profissional da infância, e principalmente nessas situações de riscos, a gente precisa ter um atendimento diferenciado e qualificado. Tenho muitos casos similares para compartilhar, mas acredito que esses que citei são tão pesados que confesso que me deixam enfurecida só de lembrar e triste. Como mãe, eu fiquei e ficaria extremamente furiosa e magoada com um atendimento enganador. E como profissional, me dói ver que existem tantos profissionais competentes que querem se destacar e não têm oportunidade de mostrar o seu melhor. Enquanto isso, outros profissionais estão enganando pessoas, estão enganando famílias somente por dinheiro. Como na minha história de suspeita de autismo, o problema não era o diagnóstico, é como foi suspeitado, como foi abordado, sem ao menos ter feito uma anamnese. E além de sentir que a profissional em nenhum momento pensou em como os pais, em como a família iria processar essa suspeita, eu decidi trazer 3 erros comuns que profissionais da infância cometem, mesmo que tenham pós-graduação, pós-doutorado, doutorado, mestrado, PhD, o que seja. Se o profissional não tiver um bom atendimento, toda a teoria aprendida vai por água abaixo. Justamente porque você está atendendo crianças, filho de outras pessoas. O grande primeiro erro dos profissionais da infância é achar que o atendimento infantil é o mesmo de um atendimento adulto. Atuar com crianças não é nada igual do que atender adultos. Começando pelo fato de que quem procura o atendimento são os pais e não a criança. Então, de uma certa forma, essa criança está indo obrigada e às vezes sem saber o porquê. E muitas das vezes ela nem quer. Algumas vezes elas topam, as outras não. A comunicação com esse público é diferente. O seu comportamento, o comportamento da criança, a sua imagem profissional com essa criança é diferente. A duração do processo com essa criança é muito mais demorado. O atendimento infantil é diferente por um simples motivo. O desenvolvimento infantil no nosso ciclo vital é diferente do adulto, é diferente da terceira idade. Ou seja, os atendimentos precisam ser diferentes. Então, incluindo no erro de achar que todos os atendimentos são iguais, outro erro comum e não menos importante é não incluir os pais no processo. Lembram da minha história? Eles são os responsáveis, as pessoas mais importantes, tanto para a criança quanto para o seu atendimento. Eles estão por trás de todo o resultado, por praticar as suas orientações em casa, por levar os seus filhos no seu atendimento. São eles, os pais que procuram o seu serviço, são eles que agendam, são eles que estão confiando a criança, o seu filho, em você. E o mais importante, são eles que estão lhe remunerando por isso. Então, não é só incluir os pais e não pensar neles. Nós temos que pensar nos fatores econômicos, nos fatores sociais, compreender o lado dos pais
é essencial para um ótimo atendimento. Mas isso não significa que você vai precisar acatar ou concordar com tudo que os pais fazem, até porque eles, na maioria das vezes, precisam ser educados e você vai precisar educar esses pais de acordo com o seu procedimento, com o seu atendimento. Afinal, se eles estão procurando um profissional, se eles lhe procuraram, é porque eles estão precisando de ajuda. O terceiro erro, muito comum e pouco falado, é não respeitar o desenvolvimento da criança, é não levar em consideração o que a criança quer, o que ela pensa, o que ela sente, principalmente o seu desenvolvimento, a sua faixa etária. Então, não deixar com que a criança coopere é pedir para ela mentir e até rejeitar o seu atendimento. Sabe quando você vai atender uma criança, mas não consegue determinar as faixas etárias e aí às vezes aquela criança ela não coopera e tem outras que cooperam. Tem uma criança que fala mais, que fala menos. Então, se você não tiver noção do desenvolvimento dela, é um erro muito comum. Então, você vai ter que trabalhar o seu atendimento conforme a faixa etária, entender também aquela situação que os pais estão vivendo. Então, às vezes, um bebê, eles ainda estão ali numa fase muito difícil, né, de adaptação da maternidade. Uma criança por volta dos 4, 5 anos, os pais já estão acostumados, já estão um pouco mais livres, né, já conseguem dormir a noite toda. Então, não entender o desenvolvimento da criança, não incluir os pais, o fator social, o contexto, e isso conta muito para o seu atendimento e é um erro muito comum. Dentro desse pensamento, né, que são erros tão comuns que passam despercebidos, os profissionais, né, eles não incluem os pais, não dão feedback, alguns nem permitem que os pais acompanhem seus filhos. Às vezes, na minha história, como eu mencionei, não tenta compreender a questão dos pais, já sai falando sobre diagnóstico e, gente, nunca se responsabilize. Nunca saia dando diagnóstico para os pais de algo que você não tem certeza, tá? Então, uma coisa que eu digo que você vai me ouvir muito falar é não se responsabilize pelo filho dos outros, né? Então, desde dar um diagnóstico, uma suspeita de diagnóstico, desde não incluir esses pais no seu processo. Tá? Então, dentro desse pensamento, a melhor forma de você ter um atendimento de excelência, sem cometer erros que passam despercebidos, é humanizar todo o seu atendimento. Desde o agendamento da sua consulta até a finalização do procedimento. Sabe por quê? Porque atuar com crianças não é só colocar em prática a teoria da sua profissão. É enxergar essa criança com outro ponto de vista, é humanizar os pais, é ter a oportunidade de desenvolver crianças saudáveis através do seu atendimento. O atendimento infantil requer um trabalho dobrado, cuidadoso e complexo. Você fez ou faz parte da vida dessa criança que você atendeu. Você marcou aquela fase. De alguma forma, você contribuiu para uma melhora dessa criança, tanto para ela quanto para a família. Então, se você não tiver um atendimento de qualidade, humanizado e voltado para essa criança, você não vai ser lembrada e muito menos reconhecida pelo seu trabalho. Você precisa deixar a sua marca no seu atendimento. Então, as crianças, elas estão em constante desenvolvimento. Eu costumo dizer que as crianças, elas são como uma folha em branco, tá? Imagina-se um papel A4 em branco. Então, a cada experiência que essa criança ela vai experimentando, que ela vai vivendo, vai sendo moldada. E vai depender de você. Se você vai pintar o seu atendimento nesse papel de preto e branco ou de uma folha colorida. O seu atendimento também vai moldar quem essa criança vai ser. Você pode deixar marcas ou você pode deixar traumas. Vamos exemplificar para ficar o melhor de vocês compreenderem. Vamos imaginar uma criança extremamente carente, que não tem muitos amigos, que os pais passam um bom tempo trabalhando e você é uma psicóloga que toda semana tem o seu encontro, a sua consulta marcada com ela.
Com o tempo, você vai perceber que essa criança, ela vai se soltando mais com você. Ela vai se apegando mais a você. Então, ela vai começando a sentir saudade das sessões quando ela falta. Se você permite ou não, ela pode te mandar mensagem, tá? Então, você vai começando a ver que essa criança, ela vai ficando mais apegada ao seu atendimento. Então, você se torna parte da história da vida dela. E talvez você seja a única pessoa com quem essa criança converse de fato. Agora imagina o contrário. Se você não leva em consideração todo esse contexto de ser uma criança carente, que os pais não dão muita atenção, que ela não tem muitos amigos, vamos supor que você não leve em consideração os pensamentos, as emoções e só visa o financeiro. Você só quer fazer o seu atendimento, acaba o atendimento e tchau, você expulsa ela, você pega suas coisas, já veste logo sua roupa e vai embora. Você acha que essa criança ela vai se sentir bem? Você acha que ela vai querer retornar? Provavelmente não. E aí tem um outro problema. Ela vai mencionar para os pais. E esses pais que mesmo ausentes, eles vão entrar em cena. Tá? Então eles vão perder a confiança em você, eles vão evitar que a criança retorne com você. E o pior, esses pais insatisfeitos, eles vão queimar o seu filme para outras mães, para outros pais, em grupos de escola, e não vão te indicar. E eu não quero isso para você. Assim como aconteceu comigo dessa profissional que a gente não vai indicar, eu não quero isso para você. Então, como mãe e muitas outras mães, nós precisamos de profissionais qualificados para cuidar dos nossos filhos. E eu, como profissional, eu quero ampliar o leque de possibilidades de outros profissionais e reduzir o máximo de problemas encontrados na infância. Visando o sucesso dos profissionais, eu desenvolvi o Infância para Profissionais, o IPP. Um curso de aperfeiçoamento da prática profissional em atendimento infantil. Aqui comigo, você irá aprender a se comunicar com a criança e a família de forma assertiva e não violenta. Vai aprender a preparar um ambiente acessível para a criança, a ter um olhar profissional através de um ponto de vista infantil. Você vai aprender também a orientar a família, a humanizar os pais, captar e fidelizar os seus pacientes, alunos ou clientes, trabalhar através de materiais lúdicos, vai aprender também a precificar os seus serviços e ter acesso a documentos e regulamentações necessárias para o atendimento infantil. O IPP é um curso online, com aulas gravadas para você ter acesso de onde você quiser, a qualquer hora. As aulas já estão liberadas a partir do momento de compra. Além dos módulos já disponibilizados, nós temos aulas quinzenalmente, com o intuito de estarmos sempre em constante evolução profissional. Como eu falei no início dessa aula, eu prezo por aquelas que realmente querem estar se capacitando cada vez mais para se tornarem uma referência no mercado de trabalho e não estarem com o filme queimado. As alunas têm suporte via e-mail e também vai ficar disponível dentro da plataforma e você pode tirar suas dúvidas dentro do curso, que em até 24 horas eu mesma vou estar respondendo as dúvidas teóricas de vocês. Então, visando o alcance do conhecimento sobre o atendimento infantil, eu proponho de uma forma leve, direta e sem rodeios, um curso de capacitação para que profissionais estejam qualificados. Sendo assim, um valor acessível para que estudantes e profissionais possam adquirir. O investimento é de apenas 12 vezes de R$ 39,62. É o preço de um caderno de 10 matérias para a gente estar estudando. Ou R$ 397 à vista. E você pode efetuar esse valor em até 2 cartões. Além de um preço acessível, eu te ofereço uma garantia de 15 dias, que é o tempo suficiente para você conseguir concluir todo o curso, colocar em prática nos seus atendimentos. Mas se caso não tiver correspondido às suas expectativas, eu devolvo todo o seu investimento dentro desse prazo. Mas olha, eu te garanto que depois desse curso, os seus atendimentos não vão ser mais os mesmos. Você também terá um ano de acesso
Mesmo que tenha concluído o curso, você terá acesso a todas as atualizações, as aulas ao vivo, os materiais disponíveis dentro de um ano. E as alunas mais engajadas vão finalizar o curso, ganham certificado e ganham prêmios. Bom, eu sei que você deve estar com algumas dúvidas, então eu vou te ajudar nesse processo de decisão. Você provavelmente deve estar se perguntando se o IPP irá te ajudar realmente. E eu te respondo que não só irá transformar os seus atendimentos, como irá transformar a infância de muitas crianças através de você. O IPP foi criado com o propósito de alavancar carreiras de profissionais da infância, porém, quem também se beneficia são as crianças. Outra dúvida que você deve estar se perguntando é: Ingrid, por que tão barato comparado a tantos outros cursos por aí? Acontece que justamente por querer alcançar o máximo de estudantes e profissionais para transformar carreiras, para encorajar profissionais que ainda estão inseguros com o seu lado profissional, eu preciso fazer com que esse valor ele seja acessível. E por último, o tempo é ouro para nós profissionais. E por isso, eu trouxe em uma abordagem leve, autêntica e direta. Um curso onde você pode acessar de onde quiser e onde estiver, com conteúdo sem enrolação. Então, tempo não é um problema para nós, nem para o IPP. Então, se você não puder participar das suas aulas ao vivo, não se preocupe porque todas elas ficarão gravadas na plataforma. É uma forma de facilitar o seu aprendizado. E aqui nesse site você pode conferir em nosso FAQ dúvidas frequentes sobre o IPP. Mas quero deixar aqui para você que se você optou por atuar com crianças, você precisa ser reconhecida pelo que você faz. O atendimento infantil é um dos trabalhos mais nobres. Nós impactamos diretamente na vida de alguém. Na verdade, em um ser humano em construção. Você será lembrada. Seu nome será marcado. Depende somente de você, se você vai ser indicada ou se você vai ser evitada. Mas olha, você merece ser reconhecida pelo que faz. E depois que eu fui com a Ingrid, que nós fomos, ela me deu alguns direcionamentos que eu escutei. E, nossa, foram muito importantes no processo de O melhora dele. acompanhamento com a Ingrid está sendo maravilhoso. O nosso relacionamento tem melhorado muito e ela também tem evoluído em cada fase que a gente vem passando. Então, estou muito feliz com os acompanhamentos e com os resultados que a gente está tendo.